Salve, salve pessoal, eu sou Juliano Vieira ou Juliano Reverso e esse é mais um vídeo do Roteirista na Prática. Para quem assistiu o primeiro vídeo, que aliás eu achei que ficou um pouco longo, depois vocês me dizem o que vocês acharam. Eu fiz, né, durante a gravação do vídeo uma brincadeira, né, onde eu sorteei um personagem, uma situação em um lugar e escrevi o roteiro na hora ali ao vivaço não, porque foi gravado, né? Mas no exato momento em que eu estava gravando o vídeo, eu estava escrevendo o roteiro com as ideias surgindo ali na hora. Então, lógico que não ficou o melhor roteiro do mundo, mas é mais para poder explicar algumas questões do desenvolvimento de roteiro. Recapitulando, então, pessoal, por que eu estou fazendo esses vídeos? Não sei se é o caso de vocês, mas eu tenho tido dificuldade de encontrar vídeos explicando como escrever o roteiro na prática. Tem cursos muito bons de roteiros que eu já fiz, tanto presencial quanto online, na Marieta, na Barco e outros avulsos também que eu fiz. Inclusive, estou fazendo parte de um grupo de estudo de roteiro de humor bem bacana, que se abrir novas turmas eu indico aqui no canal. Mas eu sinto falta, e isso fui percebendo na oficina, de uma oportunidade de praticar a escrita. Então, a maioria dos cursos que são muito bons, fala muito da questão conceitual, desenvolvimento de personagem, desenvolvimento de narrativa, arco dramático, que é fundamental para nós roteiristas conhecer essas ferramentas, mas eu sinto falta, e imagino que você que está assistindo esse vídeo deve sentir também, de um conteúdo um pouco mais direto ao assunto na prática, talvez assim, com menos arcabouço teórico em relação a esses vídeos que eu citei aqui agora, mas voltado exato ao momento da escrita, que recursos usar e tudo mais. Bom, então, eu vou compartilhar aqui com vocês um roteiro que eu fiz nessa oficina de humor. Então, é um sketch que se aplica para o YouTube, mas eu acho que ele cabe muito bem para Reels, TikTok, Kuai. Então, se você entrou aqui para assistir esse vídeo para aprender a desenvolver roteiro para esse tipo de formato, esse é o momento. O roteiro se chama TikTok Man. A provocação que a gente teve no curso foi de criar um personagem, um super-herói inusitado. E aí me ocorreu justamente trabalhar um personagem que me instigasse a entrar mais nesse universo do TikTok. Queria compartilhar um pouco com vocês como que surgiu essa ideia do TikTok Man. Então, infelizmente, a gente ainda não tem o vídeo pronto do TikTok Man. Inclusive, se você quiser produzir esse vídeo, a gente pode sentar e conversar. Mas o roteiro é mais ou menos assim. Eu vou ler ele na íntegra e depois eu vou comentando aqui algumas coisas. Então, vamos lá. O nome é TikTok Man, o roteiro de Juliano Vieira. Aí aqui um preâmbulo aqui para a gente entender a situação. Um jovem estudante de publicidade estava voltando para sua casa num dia chuvoso. Ele abre o TikTok no caminho quando um raio cai nele, fundindo ele ao aplicativo. Desde então, ele é capaz de aplicar filtros de TikTok nas pessoas e enquadrá-las em loopings eternos dentro de situações de vídeo do TikTok. Cena 1, exterior, rua do centro de cidade grande, noite. Um homem mascarado aborda uma senhora, Dona Adelaide, 70 anos. Ele puxa sua bolsa do ombro. Ladrão. Perdeu, perdeu! O ladrão segue correndo e some de cena. Dona Adelaide. Socorro, TikTok Man, socorro, pelo amor de Deus! Um estampido, um clarão e fumaça de gelo seco. Surge na frente de Dona Adelaide o TikTok Man. Um homem franzino, com um colã preto, com uma cueca prateada por cima, o logo do TikTok no peito e uma capa prateada e uma máscara cobrindo os olhos. TikTok Man. Como posso ajudá-la, minha senhora? Dona Adelaide. Um ladrão acabou de roubar minha bolsa e eu preciso muito dela de volta. Tem coisas muito valiosas para mim. TikTok Man. Não se preocupe, eu cuido disso. TikTok Man faz uma coreografia de TikTok e sai voando. Cena 2, exterior, rua do centro de cidade grande, noite. TikTok Man pousa numa rua sem saída. Em sua direção está vindo o ladrão com a bolsa de Dona Adelaide. Ele corre olhando para trás e é surpreendido por TikTok Man. TikTok Man. Você sabia que é crime roubar os pertences dos outros, meu chapa? O ladrão olha para frente e se depara com TikTok Man e toma um susto.
Ladrão. Eita porra! TikTok Man. Que boca suja sua, hein? Vamos ver se você aprende a ter modos no xadrez. TikTok Man faz uma coreografia e o ladrão começa a dançar de forma involuntária enquanto toca uma música pop em looping de 1 minuto. O ladrão ainda tenta escapar fazendo os passinhos e se deslocando um pouco para o lado. TikTok Man. Espertinho, mas vamos ver se consegue fugir disso. TikTok Man faz mais uma coreografia. Dessa vez cai uma bola de futebol na cabeça do ladrão, que desmaia. Em seguida, surge correndo em direção aos dois o Luva de Pedreiro, que se dirige ao TikTok Man. Luva de Pedreiro. Graças a Deus, pai! Cheguei a tempo! Receba! TikTok Man. Excelente, Luva. Eficiente como sempre. Agora leve-o para a delegacia. Eu vou entrar numa live. TikTok Man pega seu celular e começa a saudar o público. TikTok Man. Boa noite, TikLovers. Acabei de fazer mais uma boa ação no dia de hoje. Bom, então, lógico que lendo, eu tenho que descrever um pouco o cenário e tal, para a gente poder, porque é assim que é um roteiro, né? Para a gente poder visualizar, né, mentalmente a situação acontecendo. Mas eu estimo que esse roteiro vai dar origem a um vídeo de aproximadamente 3 minutos. Então, cabe no TikTok, no Quai, né? E, enfim, dá para brincar com variações do super-herói, pode ter o Super Quai Man, enfim. Mas vamos lá. Então, pensando aqui na prática, no passo a passo, para você que é iniciante, a gente começa com o cabeçalho, que está aqui em negrito, que coloca o número da cena. Isso ajuda na hora do diretor decupar a cena, para ele saber a sequência cronológica da história. Só que ele pode mudar essa ordem cronológica de acordo com a necessidade de produção na hora de gravar, né? Então, se tiver 2 cenas à noite e uma de dia, então noite, dia, noite, ele grava as 2 cenas da noite na mesma diária noturna e a do dia no dia, né? Que não é o caso aqui. Então, as cenas aqui só acontecem à noite, são poucas cenas também. Então, cena 1, exterior, né, explicitando que é em área aberta, né, pode ser numa floresta, pode ser num campo, pode ser na cidade, pode ser onde for, mas não é dentro de um lugar, então é exterior. Rua do centro de cidade grande, então não especifico que cidade que é, eu sou de São Paulo, então imagino São Paulo, quem for do Rio, Belo Horizonte, etc., pode visualizar a sua cidade grande ali, né, sua capital, e à noite. Aí aqui é a descrição da ação, o que está acontecendo ali que o público está vendo. Então tem um homem mascarado, a gente visualiza esse homem mascarado, depois visualiza uma senhora. A senhora, eu coloquei um nome para ela, não é obrigatório fazer isso, Dona Adelaide, a idade dela, 70 anos. Coloquei a idade justamente para mostrar a fragilidade, então é uma senhora caminhando à noite, tudo mais. Você dá clássica de história de super-herói, né? Ele aborda ela e aqui centralizado o ladrão, que eu não dei nome, e a fala dele, né? Em seguida, mais uma descrição de ação, que ele segue correndo e some de cena, já com a bolsa da Dona Adelaide. Por ser uma sketch, eu não entrei tanto em detalhe da briga deles, ele tentando puxar a bolsa, essas coisas. O importante era ir direto ao ponto onde é efetuado o roubo. Aí a Dona Adelaide pede socorro, né? E também é uma história de humor, é uma brincadeira, né? Então, tanto que ela já aciona o TikTok Man, mais ou menos estilo Chapolin Colorado, né? Então ela pede socorro para ele. E aqui, então, eu descrevo como que ele aparece, né? Então tem um clarão, um ruído, e ele aparece todo, né, exuberante, assim, todo performático, né? Descrevi mais ou menos para a gente conseguir visualizar como que ele é, então acho que dá para imaginar, né? Uma roupa, um colã preto, seguindo um pouco as cores do TikTok, então tem prateado e tal. A fala dele, né? Então, e ele é bem aquele herói caricato mesmo, assim, isso foi proposital. E aqui eles conversam, ela explica então a necessidade dela, e aí ele assume que vai resolver o problema dela, e aí ele sai de cena também de forma exuberante, faz uma coreografia do TikTok e sai voando. Por que eu abro uma outra cena aqui? Porque agora a Dona Adelaide não aparece mais, muda a paisagem, apesar de ser ainda à noite, ainda na cidade grande, mas é em outro ambiente dessa cidade grande. Então a equipe de produção sabe que vai ter que sair da rua onde eles gravaram essa primeira cena e ir, nem que seja para a rua do lado, mas para o público na hora de assistir
perceber que teve uma mudança de ambiente. Sempre que tem mudança de ambiente, é uma cena nova. É uma regra meio... Há controvérsias, mas em geral, pensando em produção, é assim que funciona. Então, cena 2, exterior também, rua do centro de cidade grande, noite. Aí mais uma descrição de cena, onde o TikTok Man já pousa todo, né, assim, pomposo, esperando surpreender o ladrão. Ele surpreende o ladrão falando com ele, o ladrão que estava correndo, olhando para trás, olha, toma um susto, fala um palavrão, o TikTok Man, né, cara puritano, vai e questiona isso. E aí uma descrição de ação, onde ele usa o poder dele através das coreografias de TikTok, e controla, né, o corpo do ladrão. Aí o ladrão tenta escapar, TikTok Man... Então, tem essa coisa de conflito, né, assim, pensando que se é um filme de 3 minutos, parece pouco, mas em 3 minutos você tem que preencher com coisas que estimulem o público. Então, tem o conflito da senhora andando, o ladrão rouba ela. Aí tem uma situação que é relativamente monótona, da velhinha descrevendo para o herói o que aconteceu, mas tem a chegada do herói, que tem que ser algo que surpreenda o público de novo. Então, né, mantém esse êxtase assim. Ela explica rapidamente o que aconteceu, ele toma uma atitude e vai atrás do ladrão. Aí é uma cena de ação onde ele surpreende o ladrão. Um diálogo rápido dos dois, mais uma coreografia, um movimento de corpo, pensando que é comédia, né? E aí o ladrão é controlado, a situação parece estar sob controle, o ladrão ainda tenta escapar, então é quase uma coisa de jornada do herói, né? Então, não é uma solução simples, embora 3 minutinhos isso aí dura segundos, né? Mas pensando assim, o TikTok Man não só faz a coisa e para e resolveu o problema, então ele faz, o ladrão ainda insiste, quanto maior o problema, maior o trunfo do herói. Então, o ladrão tentando escapar, o TikTok Man tem que subir mais, então ele sobe, ele vai lá e faz outra coreografia, o que ele faz? Aí tem que surpreender o público de novo. Cai uma bola, aí pega a referência, né? Acho que eu quis brincar também um pouco com isso, assim. Além de trazer essa surpresa para o público, para quem acompanha o TikTok e acompanha a internet ultimamente, vai conhecer um pouco do Luva de Pedreiro, sabe que uma bola de futebol, nesse contexto de TikTok, pode fazer uma alusão a ele, e isso é confirmado quando o próprio Luva aparece na cena. Então, imagina que eu não teria condições nenhuma de produzir isso. Imagino que o orçamento ficaria na estratosfera para a gente contratar o Luva de Pedreiro, né? Mas, pensando no lúdico, é essa brincadeira. Ele aparece, se apresenta, então eu coloquei uma fala que sairia da embocadura do Luva de Pedreiro, né? Então, graças a Deus, pai, cheguei a tempo, receba! Então, é algo que ele poderia falar na cena que é verossímil para quem acompanha minimamente, né, os vídeos dele. Aí o TikTok Man agradece ele já, né, com a situação toda dominada, o ladrão tá desmaiado, o Luva de Pedreiro chegou para auxiliar e o TikTok Man venceu esse grande desafio, né, assim. E aí ele pega o celular, a última ação aqui do vídeo, e começa a falar com o público aqui. Eu não descrevi, mas a ideia é que o som da voz dele vai subindo alguma trilha, talvez a câmera se afasta e acaba. Então, é chato a gente ficar falando da própria obra, assim, mas é um vídeo bem redondinho, assim. Diferente do primeiro que eu fiz na hora aqui na frente para vocês, esse aqui eu fiz com calma, escrevi, né, li, reli, fui ajustando algumas coisas. O que eu queria dividir com vocês é exatamente isso, assim. Então, como que a gente, em tão pouco tempo, ir para uma plataforma tão restritiva, né, como o TikTok, o Reels, os Shorts, essas, né, de celular, a gente consegue criar uma historinha. Então, tem uma história, né? Tem uma situação comum, uma senhora andando à noite, tem um problema, né? O que convoca o herói. Então, ela é roubada, o herói aparece, sabe o que tem que fazer, assume o compromisso dele, enfrenta o inimigo, tem uma dificuldade, supera a dificuldade, resolve o problema e as coisas voltam ao normal, né? Isso tudo também com uma pegada cômica, então a situação, o movimento de corpo, é legal de escrever, se você for escrever roteiro de comédia, coloca bastante movimento de corpo que o público vai ver e achar engraçado, alguém caindo, alguém dançando, alguma coisa que soe engraçado visualmente. Comédia precisa muito disso, né, assim, humor, né? E é isso, assim, poucas falas,
eu acho que seria um vídeo bom de produzir, assim, e fácil para a produção identificar o que precisa ser feito, né? Bom, é isso, pessoal. Esse, então, foi o nosso segundo roteirista em ação. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa aí nos comentários sugestões, dicas, o que você achou desse sketch, o que você achou desse vídeo. E surgindo qualquer dúvida, qualquer coisa, é só escrever para mim, que a gente pode produzir um vídeo baseado na sua dúvida. Então, não deixa de escrever. Valeu e até mais.